Salve, meus irmãos. Meu nome é Mário, estudo a cultura racional há alguns anos e venho compartilhar aqui com vocês um pouco do que durante esses anos eu consegui absorver desse conhecimento fantástico que é a cultura racional. Nos livros O Universo em Desencanto é falado muitas vezes sobre um ser divino que é a imunização racional. Esse ser divino se trata de um foco de luz que desde 1935 passou a iluminar todo este universo considerado pela cultura racional de segundo mundo ou deformação racional, né? Aí eu vou explicar porque que é uma deformação. O livro Universo em Desencanto revela que por dentro desta luz, que é a imunização racional, vem todo o saber verdadeiro, verídico, de como o homem deixou o seu verdadeiro estado natural, que é o mundo racional, e se transformou em um ser animal. Na cultura racional, dentro desse contexto, este ser chamado imunização racional, que muito em breve será conhecido por toda a humanidade, é considerado um salvador, o consolador, e que esse ser pertence à nossa verdadeira natureza e que tem o poder de equilibrar e trazer aos homens toda a luz que ele necessita e toda a sabedoria necessária para transformar a si mesmo e o mundo em um ambiente de paz, amor e fraternidade. Com o decorrer da leitura, você percebe, e ele diz várias vezes, que a imunização racional, depois de provada e comprovada no mundo, será considerada e adotada por autoridades e governo como um autêntico religare, ou a verdadeira religação do homem ao seu mundo original, à sua natureza original. Porque, segundo o livro, ninguém é daqui. Todos nós viemos deste mundo superior, transformando essa energia original, que é o nosso ser, de uma luz eterna em um ser externo, material, animal. Segundo o livro, esse foco de luz, que é a imunização racional, é capaz de trazer ao homem o saber verdadeiro da sua natureza divina. E que será comprovado sobre a Terra a nossa razão superior, surgindo uma nova raça, um novo ser imunizado, uma nova evolução do homem. E que esses movimentos, eles são todos naturais da natureza. E a natureza já está em ritmo acelerado. Isso já está acontecendo agora, nesses tempos de caos. Pois perante esse caos, que se alarga no mundo inteiro, está o brilho dessa luz, que é a imunização racional. Que, segundo os livros, muito em breve será visível, aparecerá no céu, como um astro celestial, como um novo sol. Mas não é um astro. O livro esclarece que isso não é um astro. Não é
corpo de matéria no espaço, mas é a luz da imunização racional, que é o verdadeiro sol desta humanidade. E esse sol, ele vem trazer as boas novas com a revelação do conhecimento do verdadeiro ser racional, ou chamado nos livros de eu racional. Ou seja, o livro trata esse ser de eu racional, ou desenvolvimento do raciocínio, ou glândula pineal, ou Deus convosco. A cultura racional, dentro do que eu pude entender, não é considerada uma religião ou seita ou doutrina, porque apenas traz a toda a humanidade a revelação deste ser chamado imunização racional, que é, segundo o livro, a verdadeira natureza de toda a humanidade. Por todos já terem em si mesmo essa capacidade natural de se comunicar com essa luz. Então, nós já temos essa capacidade, só que ela está ainda no seu estado tipo adormecido. Estamos adormecidos dentro dessa ilusão material, nesse mundo material que nós mesmos criamos. Então, a grande surpresa da humanidade é que ela vai descobrir que Deus não fez um mundo de sofrimento, dor e morte. Mas nós, essa luz que somos nós, no seu estado natural, se deformou nessa condição animal. Que essa condição material é a causa do sofrimento. Porque quem sofre é a matéria que nós criamos. Nós estamos dentro dela. Estamos em carne nela. Então a palavra racional na obra Universo em Desencanto quer dizer o quê? De razão superior, ou seja, de uma base e de uma lógica vindo da origem do ser humano. Essa razão, ela é nova, ela não pertence ao saber humano, não é a razão filosófica. Porém é uma revelação que pode dar um novo rumo à humanidade, que pode realmente, através do desenvolvimento desta luz íntima, trazer a paz, o amor e a fraternidade universal para toda a humanidade. E uma das maiores revelações dentro da cultura racional é a resposta do porquê sofremos. Então, segundo o livro, nós sofremos porque a vida ou força vital que anima os corpos, ou seja, essa presença que dá o sentido de existência, que dá essa lucidez, que faz a gente ver através desses olhos, ouvir através do ouvido, sentir através desse corpo, essa vibração que a gente chama de vida, ela está fora do seu estado natural. Porque a real natureza dessa vida é o mundo racional, não é aqui. Essa vida ela tem que estar do lado do seu Criador, a serviço do seu Criador. E ela saiu de lá e hoje está aqui, materializada em um mundo totalmente hostil. Essa energia que chamamos de vida e que não temos o controle sobre ela, esta presença ou ser vital, ela sofre por estar vivendo fora da sua verdadeira natureza. E essa vida, ela está vivendo uma experiência de sofrimento, dor e morte, onde a ignorância, o desconhecimento de todas as coisas impera. Porque nós olhamos para a natureza, olhamos para as pedras, para as plantas, para as árvores. A mente diz que a gente conhece aquilo porque nós temos um nome que referencia, mas no íntimo nós não sabemos de nada sobre as plantas, não sabemos de nada sobre a natureza.
O livro até diz que nós vivemos tipo parasita, tirando de tudo da natureza e não damos nada a ela. Não é brinquedo, não. Então, essa vida, ela foi feita para reinar junto do seu Criador. Uma vez esta vida se aventurando numa evolução que está, vamos dizer assim, usando a liberdade, o livre-arbítrio, tudo que esta vida faz se transforma em pura ilusão, que é a base deste mundo de iludidos e perdidos. Então o livre-arbítrio é como se fosse nossa moeda para criar toda essa condição, para que essa vida fique aprisionada nesses ciclos de nascimento e morte. E na cultura racional, ela nos chama a atenção em relação o que criamos nesta natureza onde vivemos. Ela nos chama muita atenção sobre isso, porque criamos um mundo de ilusão, onde o ser humano de hoje é consumido por um vazio íntimo que o dilacera por dentro. Aí esse vazio leva o homem terrestre a travar uma luta constante e tentando suprimir esse sentimento. E nessa tentativa vemos o quê? As guerras, os atritos, os conflitos, a ambição aos seres materiais. Tudo isso ser o foco desta civilização. A luta pelas posses, pelo prestígio, pelo poder. O vazio, e este vazio continuando assombrando a humanidade, tudo e a todos. Esse vazio, ele só tem cura com a presença do Pai, com a presença do Criador dentro do ser humano, com o conhecimento verídico da fonte que deu causa ao homem e a toda esta natureza. E na cultura racional encontramos a imunização racional, que é essa fonte. A imunização racional, segundo os livros Universo em Desencanto, é uma ciência ainda desconhecida da humanidade e que pertence à nossa verdadeira natureza. Que a imunização racional tem o poder e a força de restabelecer a harmonia e o equilíbrio natural da vida e do corpo do homem. Através de quê? Dessa vibração, porque ao entrar em contato com a imunização racional, a vibração dessa energia cobre o leitor, se mistura com as energias que desequilibram o leitor. E no momento que esse contato acontece e que o conhecimento vai sendo revelado, o conhecimento do quê? Do mapa da vida, do corpo e do universo. A planta do corpo, da vida e do universo. E a bússola do corpo, da vida e do universo. Então, com esse conhecimento, que é a imunização racional, que está revelado nos livros Universo em Desencanto, é considerado um novo advento e uma boa nova da Era de Aquário, que, segundo as profecias, anunciou que nessa Era de Aquário haveria a elevação das águas. E o que significa essa elevação das águas? É que o ser humano, dentro da cultura racional, ele foi gerado pela água, porque o espermatozoide, ele é o quê? Ele é um ser gerado da água. Então essa água, ela tem que alcançar uma vibração de altíssimo nível
para poder elevar a compreensão, para poder compreender a nossa verdadeira origem. Então, nesta era de Aquário, rege o centro de desenvolvimento da era de Aquário é este ser, esta luz, esse astro, que é a imunização racional, que o homem tem dentro da sua cabeça, que é a glândula pineal, o receptor dessa luz. E através dessa recepção dessa luz, virá todos os esclarecimentos de todos os mistérios e de todos os enigmas e de todas as perguntas que o homem já fez há milhares de anos sobre a natureza, sobre a origem, sobre Deus. Então essa natureza é deformada por quê? Por que ela se deformou? Segundo os livros, a nossa natureza original, onde nós fomos gerados num pó divino, não existe neste mundo divino sofrimento, dor e morte. Por ser um mundo de altíssima pureza. Mas, segundo a revelação dos livros, no momento em que nós desregulamos esta natureza original, usando da liberdade fora do limite, nós passamos a dar vida ao sofrimento, à dor e à morte, em todos os reinos na qual a vida foi gerada por nós. E, segundo os livros, pela surpresa de todos que leem, o verdadeiro Criador deste mundo está aqui, vivendo a sua própria criação. Porque Deus, na sua condição original, nos fez perfeito. E nós saímos dessa condição original e ficamos assim, nessa natureza deformada, vivendo sobre a regência da lei do mais forte. Segundo o livro, onde existe a morte, não existe o saber verdadeiro. O vivente, a pessoa que morre sem atingir o saber de sua real natureza, é tido como um fracassado perante o universo e terá que repetir a lição como um aluno reprovado. A natureza, com a sua mudança de fase da antiga energia, que era a elétrica e magnética, que regia todo este campo espiritual, mudou de fase em 1935. E ela não quer mais fabricar seres mortais. Porque se uma mãe sofre na perda do seu filho, imagine a mãe natureza que fez todas as mães quando a humanidade se mata. Quanto essa mãe não sofre? Então a natureza não quer mais criar seres mortais e sofredores. E tudo isso que eu estou falando está nos livros, no Universo de Desencanto. É uma revelação nova, desconhecida da humanidade. Ainda é um conhecimento novo. Então essa nova fase natural da natureza é a fase racional ou imunização racional, que é a racionalização dos povos, que já foi prevista nas Centúrias de Nostradamus, que entrou em funcionamento em 1935. Segundo a cultura racional, o ano 2000 foi em 1935. Esta nova fase não admite mais que neste mundo o mal prevaleça. A energia do mal demore por mais tempo. Essa força magnética do mal, ela tem um giro para a esquerda. Então ela está gerando um curto dentro da consciência, dentro do cérebro da humanidade.
está gerando todo esse desequilíbrio, todo esse estresse, toda essa condição humana. Mas por que de tudo isso? Porque a cada dia que passa, essa luz racional, que é a imunização racional, ela se intensifica e expõe esse mal aos olhos da humanidade, para que todos possam ver a real consequência das nossas ações, seja física, psíquica, social, ou contra ações contra o meio ambiente. Então, antigamente, tudo isso se passava, que há milhões de anos essa estrutura está aí, mas agora está chegando ao fim dessa luta, desse mal. Porque essa luz está realinhando. Vai haver um realinhamento de uma forma natural pelas luzes que se destacam no firmamento. Hoje já existem vários avistamentos no céu de luzes, de objetos que rasgam o céu do mundo inteiro. Que são quem? Que não é nave, não são extraterrestres, são os habitantes do mundo racional. Que é a humanidade em seu estado natural. Essas luzes somos nós, em outro estado de vibração, que é a nossa vibração natural. Então, essas luzes que aparecem no firmamento é um prenúncio, um anúncio da fase racional na natureza, para que os seres humanos, que somos nós, que estamos materializados, encontre a nossa verdadeira função dentro desta natureza e encontre a harmonia, o equilíbrio o mais rápido possível, para que o mundo inteiro entre em uma nova fase de paz, amor e fraternidade, dado pela perfeita harmonia gerada por esse ser que se chama imunização racional, que é o contato consciente e autêntico com o nosso verdadeiro mundo de origem e seus habitantes. Esses seres, eles são os verdadeiros donos do mundo e será nós amanhã, no nosso estado original. E não, nosso estado original é de luz pura, é de eternidade, é de universalidade. Então esses seres, eles são os verdadeiros donos do mundo e da humanidade e deste universo em desencanto. Eu agradeço a todos por me assistirem e assim tenho dito que a cultura racional é o maior presente que foi dado à humanidade, que é o conhecimento de sua natureza íntima, que vem através do desenvolvimento da glândula pineal, que é a ligação do ser humano com esta luz, que é a imunização racional. Então convido a todos a pesquisar, a ler os livros Universo em Desencanto, que é onde toda essa revelação está exposta para toda a humanidade, em paz, amor e fraternidade a tudo e a todos. Salve, muito grato a todos.